E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série sobre a igreja perseguida. No vídeo anterior falamos sobre a perseguição no século I. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a perseguição no século II. Um spoiler que eu já havia dado em vídeos anteriores era sobre o culto ao imperador. O culto ao imperador, ou o culto imperial, foi instituído por Augusto ainda no século I, mas ele começou a ser problemático para os cristãos apenas no século II. Consistia na divinização de imperadores que já estavam mortos, mas que eram dignos de adoração segundo o Império Romano. Esses imperadores deveriam ser adorados por aqueles que habitavam nos domínios do Império Romano. É claro que os cristãos jamais fariam isso, pelo menos não os cristãos verdadeiros. E foi por este motivo que a perseguição no século II acabou se desencadeando. Ocorre que, sob o imperador Trajano recusar-se a prestar culto às divindades imperiais do panteão romano, resultaria em morte, já que isso era entendido como uma insubmissão. A perseguição ocorrida sob o domínio de Trajano foi uma perseguição bastante peculiar, além de um pouco controversa. Não era proibido você ter uma religião própria. O que era proibido era você não prestar culto a César. Então, basicamente, os cristãos não poderiam ser condenados por serem cristãos, mas seriam condenados por não prestar culto ao imperador. Quando alguém denunciava que uma pessoa era cristã, simplesmente essa pessoa não havia cometido crime algum. O Estado, então, desencadeava uma investigação sem ter nenhuma denúncia de crime cometido, apenas pela pessoa ser cristã, e quando essa pessoa era submetida à adoração do imperador, ela, sendo uma cristã verdadeira, não prestava o culto ao imperador. E por conta disso, ela era morta. Em outras palavras, você trazia alguém que não tinha crime algum para cometer um crime durante a investigação que você estava prestando contra aquela pessoa que não prestou crime nenhum. Difícil. Mas infelizmente era isso que ocorria na época de Trajano. E essa política continuou praticamente por todo o século II. E o interessante é que os cristãos eles não eram caçados pelo Estado. O Estado não tinha nenhuma ordem de busca contra os cristãos em que ele agia por conta própria, mas ele precisava que alguém fizesse uma denúncia. E sob a denúncia de alguém é que o Estado iria prender essa pessoa e investigá-la. E os cristãos que acabaram mantendo a sua fé até o final foram martirizados. E alguns desses mártires são bem conhecidos. O primeiro desses mártires que a gente vai ver aqui é justamente Inácio de Antioquia. Não se sabe o porquê ou por quem Inácio de Antioquia foi denunciado, mas se desconfia, pelas cartas que ele mesmo escreve, de que haviam várias facções na igreja de Antioquia, e uma dessas facções chegou ao extremo de defender doutrinas absurdas, e isso custou-lhe a vida. E o que Inácio de Antioquia diz antes do seu martírio nos inspira a ser cristãos melhores. Ele diz o seguinte: sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me para ser oferecido como limpo pão de Cristo. Um outro mártir que também é bastante conhecido é Policarpo. Policarpo foi denunciado junto com outros cristãos e a princípio ele tentou fugir para uma fazenda que havia próxima. Depois soube que descobriram ele e fugiu para uma outra fazenda. Mas um desses outros cristãos que ficaram nessa primeira fazenda
sob tortura, acabou dizendo onde Policarpo estava. E diante dessa informação, Policarpo não fugiu mais e foi levado preso. E o procônsul, naquele momento, tentou fazer Policarpo blasfemar ao seu Deus, tentou fazer Policarpo desistir do cristianismo. O procônsul apelou para que ele renunciasse a Jesus Cristo, amaldiçoasse Jesus Cristo e adorasse ao imperador. O que Policarpo prontamente, várias vezes, recusou-se. E na insistência para que Policarpo negasse, o juiz, o procônsul, pediu para que Policarpo gritasse abaixo aos ateus. Já que eles não acreditavam nos deuses pagãos, eles eram considerados ateus. E naquele momento, Policarpo apontou para a multidão que o cercava no estádio e disse sim, abaixo aos ateus. Ainda que insistisse que Policarpo negasse o seu Deus, recebeu a seguinte resposta: eu o tenho servido há 86 anos e ele nunca me fez mal nenhum. Como poderia eu blasfemar ao meu rei que me salvou? E a perseguição continuou não somente com Policarpo, mas com várias outras pessoas. Mas ela se intensificou de fato sob o reinado de Marco Aurélio. Marco Aurélio era considerado um governante bastante equilibrado, um governante bem racional, mas mesmo assim ainda era preso a superstições de sua época e a costumes e tradições que o seu povo, que os romanos, sustentavam naquela época. E por ter esse apego, ele acabou então desencadeando uma grande perseguição aos cristãos, de forma que o relato dos mártires sobre Marco Aurélio é muito maior. E após a morte de Marco Aurélio, quem o sucede é o imperador Cômodo, que continuou com as perseguições, ainda que mais esporadicamente. E após o falecimento de Cômodo, estoura então uma guerra civil. E surpreendentemente é durante essa guerra civil que os cristãos têm um tempo de relativa paz. E aí, gostou do vídeo? Então, dá o teu like, compartilha com os teus amigos, comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você tem alguma dúvida, e se inscreve no canal.